O milionário fica chocado ao saber que a garçonete pagou $250 para estar com o dono. Lucas sempre se sentiu um estranho em sua própria vida. Milionário, com seu próprio iate e uma casa de frente para o mar, ainda assim sentia-se abandonado. As pessoas ao seu redor pareciam ser atraídas apenas pelo seu dinheiro. Mas havia algo na pequena cafeteria Maré Alta, em uma cidade costeira vibrante, que o atraía como um ímã. O aroma do café fresco e o som suave das ondas quebrando na praia criavam um refúgio em meio ao caos de sua vida. E claro, havia Ana. A garçonete baixinha, de sorriso radiante, vestia seu uniforme simples com uma leveza que não combinava com as preocupações do dia a dia. Cada vez que Lucas entrava na cafeteria, o coração dele dava um salto. Ela tinha uma luz contagiante, uma energia que iluminava não somente o espaço, mas também a sua alma. Um dia, enquanto observava Ana servir mesas, com uma graça que o fascinava, ele não pôde deixar de sentir que ali havia algo. Um café duplo, como você gosta. E ela sorria e ele sentia que o mundo ao seu redor desaparecia. Mas essa rotina, essa pura e simples alegria, estava prestes a mudar. Foi num dia como qualquer outro que o choque veio. Ele pagou a conta e, ao olhar para o troco, encontrou um pequeno recado. Foi ali que soube que Ana havia pagado $250 para acompanhar seu novo patrão, Fortunato Vargas. Um magnata do petróleo com uma reputação tão escura quanto o petróleo que extraía. O nó na garganta de Lucas era palpável. Ele não conseguia acreditar. Como uma mulher com tanta luz poderia se envolver com alguém tão obscuro? As perguntas começaram a martelar em sua mente. O que levou Ana a aceitar isso? O que ela estava escondendo? Aquela ligação com Vargas desencadeou um turbilhão de emoções em Lucas. Ele se sentiu ameaçado, não apenas por Vargas, mas por suas próprias inseguranças. Questionava se havia amor verdadeiro por trás das mentiras. A sensação de desespero se misturava à curiosidade. Ele precisava saber mais sobre Ana. Com cada descoberta, Lucas se via cada vez mais envolvido na teia de segredos que não só conectava Ana a Vargas, mas também ao rival de negócios que queria destruí-lo. As consequências de sua busca pela verdade tornavam-se imprevisíveis e perigosas, até que uma noite, ao ver Ana atravessando a rua, iluminada pelos faróis de um carro, algo dentro dele se acendeu. Ele percebeu que as intenções dela podiam ir além do que aparentavam. O coração de Lucas pulsava forte. Ele precisava decidir: proteger seu coração ou enfrentar o desconhecido que se aproximava. A linha entre amor e desilusão estava tão tênue. O que ele encontraria? O que Ana realmente queria? As respostas dançavam à sua frente, mas ele sabia que não poderia dar as costas a esse enigma. O destino da sua vida e de seu coração estava prestes a mudar. Ei, antes de continuar, muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava paralisado. Olhar fixo em Ana do outro lado da rua. Ela parecia tão leve, tão feliz, e ele, o coração batendo alto, a mente cheia de perguntas. O que estava acontecendo? O que mais ele não sabia? Ele precisou de ar. E saiu, andando em direção à cafeteria, a passos largos. Ao abrir a porta, o habitual cheiro do café e o som do liquidificador preenchendo o ambiente não conseguiram tirar o aperto no peito. Os clientes estavam em conversas alegres, mas a mente dele girava em um turbilhão. Ana estava atrás do balcão. Seu sorriso, normalmente brilhante, parecia um pouco apagado. Lucas notou isso e sua preocupação aumentou. Precisava falar com ela. Ana, posso conversar com você? A voz dele saiu mais rouca do que esperava. Ela hesitou.
Um segundo, dois. Depois, com um olhar curioso, acenou. Levou-o até uma mesa no canto. Olhar atento, nervosa. O que foi, Lucas? Você parece diferente. Ele hesitou, buscando as palavras. Eu encontrei aquele recado. Sobre você e Vargas, disse, sentindo o peso de cada sílaba. A expressão dela mudou. O sorriso desapareceu. Um misto de preocupação e raiva apareceu em suas feições. Você não entende, Lucas. Não é o que parece. As palavras dela saíram rápidas, quase cortadas. O olhar de Ana, normalmente tão caloroso, agora estava carregado de algo mais. Medo? Me explica, então. O que diabos está acontecendo? A urgência na voz dele era palpável. Ela respirou fundo, como se preparasse para um salto. Fortunato não é só um patrão. Ele é... Ana hesitou, como se as palavras não quisessem sair. Ele me envolveu nisso por causa da minha família. Eles estão em perigo. A mente de Lucas começou a trabalhar. Perigo? Como assim? A confusão misturava-se com a preocupação. Eu não posso te contar tudo agora, mas eu precisava de dinheiro. Ele ofereceu uma forma de ajudar. Eu não sabia que seria assim. O que ele faz é... Ela olhou em volta, como se estivesse cercada. Sério, as mãos de Lucas começaram a tremer. A revelação era muito. Ele levantou, andando de um lado para o outro, tentava absorver. Então, você tá com alguém como ele por necessidade? A incredulidade tomou conta, e havia um aperto no peito que doía. Ana baixou a cabeça, morrendo de vergonha. Lucas queria acreditar que a luz dela ainda existia, mas ele estava indo para um buraco profundo. Antes que pudesse continuar, um barulho estrondoso quebrou o clima. O vidro da cafeteria estourou. Uma palmada de caos. As pessoas gritaram e se jogaram para o chão. O coração de Lucas disparou. Ele se abaixou, protegendo Ana com seu corpo. A cena era surreal. No meio do caos, ele viu uma figura na rua. Um homem de terno escuro, segurando algo. Uma arma? O tempo parou. Fica abaixo, gritou ele, puxando Ana para um lado. De repente, uma voz cortou o ar. Era o homem na rua e sua expressão era de pura fúria. Ana, você não deveria ter fugido. Lucas a olhou. O que estava acontecendo? Dramas, segredos e agora essa ameaça. Ele sentiu que o mundo estava mudando em um instante. Virou-se para encarar Ana e tudo se torna nebuloso. O que você fez, Ana? O que mais você esconde? As perguntas ecoavam, e a ligação deles estava mais frágil do que nunca. Porque naquele momento, Lucas percebeu que cada segundo contava. E ele precisava decidir, em meio a toda aquela tempestade, se teria coragem de enfrentar não só o homem na rua, mas também as verdades que estavam prestes a estourar. Lucas estava paralisado, olhando para Ana, do outro lado da rua. Ela parecia tão leve, tão feliz. E ele? O coração batia acelerado, a mente mal conseguindo acompanhar os pensamentos. O que estava acontecendo? O que mais ele não sabia? Ele precisou de ar. Saiu, apressado, em direção à cafeteria, com passos largos. Ao abrir a porta, o cheiro do café e o som do liquidificador não conseguiram amenizar o aperto que sentia no peito. Os clientes conversavam animadamente, mas tudo ao seu redor girava em um turbilhão. Ana estava atrás do balcão. Seu sorriso, normalmente radiante, parecia um pouco apagado. Lucas notou isso, e a preocupação cresceu dentro dele. Precisava conversar com ela. Ana, posso conversar com você? Sua voz saiu mais rouca do que imaginou. Ela hesitou. Um segundo, dois. Com um olhar curioso, acenou. Levou-o até uma mesa no canto, com um olhar atento e nervoso. O que foi, Lucas? Você parece diferente. Ele hesitou, buscando as palavras. Eu encontrei aquele recado. Sobre você e Vargas, disse, sentindo o peso de cada sílaba. A expressão dela mudou rapidamente. O sorriso desapareceu. Um misto de preocupação e raiva tomou conta de seu rosto. Você não entende, Lucas. Não é o que parece.
As palavras dela saíam rápidas, quase cortadas. O olhar de Ana, que sempre era quente, agora carregava algo mais. Medo. Me explica então. O que diabos está acontecendo? A urgência na voz dele era palpável. Ela respirou fundo, como se preparasse para uma revelação importante. Fortunato não é só um patrão. Ele é... Ana hesitou, como se as palavras não quisessem sair. Ele me envolveu nisso por causa da minha família. Eles estão em perigo. A mente de Lucas começou a trabalhar. Perigo? Como assim? A confusão misturada com preocupação. Eu não posso te contar tudo agora, mas eu precisava de dinheiro. Ele ofereceu uma forma de ajudar. Eu não sabia que seria assim. O que ele faz é... Ana olhou ao redor, como se estivesse cercada. Sério. As mãos de Lucas começaram a tremer. A revelação era muito. Levantou-se, andando de um lado para o outro, tentando absorver a situação. Então, você está com alguém como ele por necessidade. A incredulidade o abalava. Ana baixou a cabeça, profundamente envergonhada. Lucas queria ver a luz dela brilhar novamente, mas estava se afundando em um mar de incertezas. Antes que pudesse continuar, um estrondo interrompeu tudo. O vidro da cafeteria estourou. Um caos se espalhou. As pessoas gritaram e se jogaram ao chão. O coração de Lucas disparou. Ele se abaixou, protegendo Ana com seu corpo. A cena era surreal. No meio do alvoroço, ele viu uma figura na rua. Um homem de terno escuro. Seu rosto contorcido em fúria. Ana, você não deveria ter fugido, gritou o homem segurando um celular que iluminava seu rosto. Lucas ficou paralisado. Ele sabia que aquele era o rival de Vargas, mas como ele conhecia Ana? O que mais estava escondido? O homem avançou, mas antes que pudesse chegar mais perto, Ana gritou. Espera, ele não sabe de tudo. Surpreso, Lucas olhou para Ana. O que significava isso? O homem parou, surpreso também. O que você quer dizer? Ana olhou para Lucas, os olhos cheios de confusão e desespero. Eu só queria proteger quem eu amo. As palavras dela explodiram no ar e Lucas sentiu seu coração parar. Proteger quem? O homem parou, incrédulo, e depois riu, uma risada que ecoou como uma ameaça. Você ama ele? Essa é a sua escolha? A ironia em suas palavras cortou no ar. Lucas olhou para Ana, o coração na garganta. Essa revelação era devastadora. Ele se perguntou, o que mais ela esconde? O que havia entre eles que ele não sabia? O caos fora da cafeteria era o pano de fundo de uma tempestade interna. O homem começou a dar passos em direção a eles, e Ana se virou, segurando o braço de Lucas com força. Lucas, eu não queria que você soubesse assim. E então, em um movimento rápido, o homem puxou algo do bolso. Uma foto. Ele a levantou e o ar fugiu dos pulmões de Lucas. Era uma imagem de Ana e ele, mas ao lado deles estava um terceiro personagem. Um homem parecido com Vargas, mas mais jovem. E sobre a foto, uma palavra escrita com uma caligrafia elegante. Traição. Lucas mal podia acreditar. A mensagem que entendia estava se distorcendo. E ele estava prestes a se perder nesse labirinto. O quê? O que é isso? Murmurou, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. Ana, agora em lágrimas, olhou profundamente nos olhos de Lucas, o desespero em sua expressão. Eu juro que vou te explicar tudo, mas agora precisamos fugir. E assim, naquele momento, com o perigo mais perto do que jamais imaginaram, Lucas sabia que as respostas que procurava estavam prestes a mergulhar ainda mais fundo em um abismo de segredos e traições. O que viria a seguir? A única certeza era a nebulosa jornada que os aguardava. Lucas sentiu o tempo parar, a adrenalina pulsando nas veias. O homem na rua, com a foto na mão, parecia uma tempestade prestes a eclodir. Ele não conseguia tirar os olhos do retrato. Aquela imagem não era apenas um pedaço de papel. Era um tiro direto no coração. Ana, jogada no meio de traições e segredos, hesitava, um mar de lágrimas nos olhos. O caos da cafeteria os envolvia, mas tudo o que importava naquele momento era aquela foto
e as implicações que ela trazia. Ana, o que isso significa? A voz de Lucas tremia, mas o tom era firme, como se um abaixo-assinado estivesse sendo assinado, uma verdade prestes a ser revelada. O homem de terno escuro avançou um passo, e o queixo de Ana se ergueu, a voz sumindo no turbilhão de emoções. Fortunato, ele não é quem você pensa. A cena parecia um filme em câmera lenta. O homem olhava para Ana, um sorriso cruel se formando nos lábios. E você só vai descobrir isso agora? Ele debochou. Sabe, sua família não é a única em perigo aqui. Você realmente se acha a heroína dessa história? Ana se encolheu, como se cada palavra fosse um soco. Lucas sentiu seu estômago revirar. Ele nunca viu assim, tão vulnerável. Cão frágil. O homem estava jogando um jogo muito maior do que eles. O que mais ela não havia contado? Fala, Ana. O que você escondeu? Quem é você realmente? Lucas não conseguia conter a frustração. A necessidade de entender o que estava acontecendo se transformava em desespero. Ana respirou fundo. O olhar dela agora estava repleto de uma energia que ele não reconhecia. Ela não era apenas a garçonete iluminada, era muito mais complexa. Eu sou a chave para o que Vargas está fazendo. E isso não é só sobre mim. É sobre tudo. Sua voz soava mais forte, mas ainda havia um tremor. Lucas não entendia. Estava tão confuso. Tantas revelações jogadas no ar. Ouvindo isso, o homem riu de novo, um riso sarcástico que ecoou na mente de Lucas. Você realmente acha que pode sair dessa, Ana? Ele desafiou. Se você não me obedecer, não sou só eu que vai sofrer. E eles também. Com essas palavras, o ambiente ficou carregado. O nome da família de Ana pairava sobre eles como uma nuvem negra. O que mais estava em jogo aqui? Lucas sentiu as pernas fraquejarem, enquanto uma expressão de choque dominava o rosto de Ana. Então tudo mudou repentinamente. Um barulho estrondoso, como um trovão, ecoou no ar. As portas da cafeteria se abriram com força, e duas figuras entraram. Homens mascarados, armados até os dentes. O pânico tomou conta da sala. As pessoas gritaram, se jogaram ao chão, e Lucas segurou Ana, tentando protegê-la. Mas ela estava paralisada. Era como se tudo se desenrolasse em um segundo, uma realidade alternativa. Estamos aqui para levar você, Ana. Gritaram os homens, seus olhos fixos nela, o ódio explícito na voz. Lucas olhou para ela, a confusão agora grudada em seu peito. O que está acontecendo, Ana? O que você fez para eles? Eu não sabia, ela gritou. Mas as palavras não conseguiram aliviar a tensão entre eles. Os homens avançaram, e o terno escuro gritou. Sou eu quem manda aqui. Perderam tempo demais. Foi um erro deixar você sair. Então, Ana virou-se rapidamente, com um brilho familiar nos olhos. Era uma determinação que Lucas nunca tinha visto. Para de me ameaçar, ela disparou, pronta para enfrentar seus piores pesadelos. Naquele instante, o pânico se transformou em um novo tipo de tensão. O homem de terno escuro deu um passo atrás, surpreso. Você tem coragem para isso? Ele disse, a incredulidade em suas palavras. E como se tudo estivesse se desmoronando, Ana deu um passo em direção a Lucas. Pegou a mão dele e declarou com vigor. Lucas, eu não vou deixar você para trás. O olhar dele se aprofundou, sem saber se as palavras dela eram promessas ou armadilhas. O peso da escolha pesava entre eles. O que significava aquela ousadia? E quem realmente era Ana? A tempestade havia apenas começado, e eles sabiam que nada voltaria a ser como antes. Um silvo cortou o ar, e Lucas viu um brilho conhecido. Era uma faca, cravada na mesa ao lado. A vida deles estava prestes a mudar para sempre. Ele precisava escolher um lado antes que fosse tarde demais, mas a linha entre o certo e o errado estava borrada. O que fazemos agora? Ele sussurrou, confuso. A resposta dançava na ponta da língua de Ana, mas o olhar dela carregava segredos profundos e sombrios. Antes que pudessem tomar uma decisão, um eco de risos preencheu o espaço, e a tensão se tornou quase palpável.
O que realmente estava em jogo? O que mais eles não sabiam? E, acima de tudo, quem realmente poderia ser de confiança? A tempestade estava se formando, e Lucas sentiu que aquilo era apenas o começo de algo que mudaria tudo. Lucas sentiu o coração disparar enquanto o homem de terno escuro segurava a foto. Ana ao seu lado. Você precisa me explicar o que está acontecendo, gritou Lucas, sentindo o nó na garganta apertar. Ana parecia prestes a desmoronar. Eu não sabia que eles viriam até aqui, ela respondeu desesperada. Os homens mascarados se aproximavam e o barulho na cafeteria atingia um clímax absoluto. O homem de terno escuro riu. Era uma risada fria, quase sombria. Vocês acham que podem escapar disso? Ele se virou para Ana. Você pensou que poderia sair dessa, mas a verdade sempre vem à tona. Ana se endireitou, um brilho de determinação iluminando temporariamente seu olhar. Eu não sou a pessoa que você pensa que eu sou. Tem mais em jogo do que você sabe. Mas antes que pudesse explicar, o homem avançou, a fúria evidente em cada movimento. Você não me escapa, ele gritou, o tom carregado de uma ameaça explícita. Ana se virou para Lucas, com os olhos cheios de lágrimas. Eu fiz tudo isso por você. Eles estão ameaçando minha família. Você precisa acreditar em mim. E foi então que de repente a porta da cafeteria se estourou novamente, e outro grupo de homens entrou, mas desta vez não eram como os anteriores. Eram muito mais bem vestidos, quase como sombras em um filme de terror, seus olhares frios e determinados. Lucas sentiu o mundo girar. O que estava acontecendo? Parados! Gritou um dos novos homens. Ele olhava diretamente para o homem de terno escuro. O ambiente ficou em silêncio, a tensão física quase elétrica. Lucas sentiu o cheiro de medo no ar. O que você está fazendo aqui? Gritou o homem de terno escuro, a fúria agora misturada com confusão. Você não deveria ter se metido com ela, respondeu o novo homem, apontando para Ana. A revelação pairou no ar. Lucas olhou de Ana para o homem e de volta para o rosto de Ana. O que isso significava? O homem de terno trouxe a foto de Ana mais perto. Você realmente acha que pode protegê-la? Você é um iludido, achando que pode brincar de herói. E então, em um movimento rápido e inesperado, o novo homem sacou uma arma, e Lucas sentiu o coração parar por um segundo. Deixa em paz. Ela tem que fazer o que foi prometido. Prometido? Lucas olhou para Ana, as perguntas ardendo em sua mente. O que mais ela escondia? Uma verdade ainda mais perturbadora. Ele queria gritar, exigir respostas, mas a situação parecia desmoronar. Você? Quem é você realmente? Lucas dirigiu-se a Ana, o desespero escorrendo por sua voz. O que estava acontecendo ali? Eu sou parte de algo maior, Lucas. Ana respondeu, as palavras rápidas e alinhadas a um pânico contido. O que Fortunato quer de mim é mais do que dinheiro. É poder, é controle. E você está envolvido em tudo isso. A verdade caiu como uma bomba. Lucas mal podia respirar. O que isso significa? O que você fez? Neste instante um grito cortou o ar. Era de uma mulher. Lucas virou-se apenas para ver a figura familiar, a mãe de Ana, sendo empurrada para dentro da cafeteria, lágrimas escorrendo pela face. Mãe! Ana gritou, rasa de ar. E foi nesse momento que compreendeu tudo. A conexão, a tensão, as fragilidades. O homem de terno virou-se para a mãe de Ana. Você realmente achou que poderia escapar? O mundo de Lucas girou e a pergunta ressoava. Como poderia ter perdido tudo isso de vista? O que mais estava em jogo aqui? A conexão com Vargas, os segredos, a promessa de proteger Ana. Ele viu que a linha entre amor e traição era mais fina do que qualquer um poderia imaginar. Lucas! Ana gritou, as lágrimas escorrendo, um fio invisível os prendendo. Eu preciso de você agora. E assim, no caos, com vidas em jogo, Lucas sentiu que isso era apenas o começo. As chamas da revelação estavam prestes a consumir tudo. O que mais viria à tona? Como ele poderia proteger aqueles que amava enquanto a tempestade se intensificava? A única certeza era que a verdade nunca tinha sido tão obscura. Lucas sentiu o coração disparar
enquanto o homem de terno escuro segurava a foto. Ana, ao seu lado, parecia dividir-se entre coragem e pânico. Ele mal conseguia ouvir o barulho do mundo ao redor. Tudo se resumia àquele momento, a tensão no ar quase palpável. Ana, o que isso significa? A pergunta saiu entrecortada, sua garganta apertava como se uma mão invisível o estivesse sufocando. O homem de terno escuro avançou um passo, os olhos cheios de desprezo. Você precisa entender uma coisa, garota. Você não pode escapar do que fez. Ana se endireitou, um brilho de determinação iluminando temporariamente seu olhar. Eu não sou a pessoa que você pensa que eu sou. Tem mais em jogo do que você sabe. Mas antes que pudesse explicar, o homem avançou, a fúria evidente em cada movimento. Você não me escapa, gritou, a voz cortante como uma lâmina. Ana se virou para Lucas, os olhos cheios de lágrimas. Eu fiz tudo isso por você. Eles estão ameaçando minha família. Você precisa acreditar em mim. Os homens mascarados se aproximaram, cercando-os enquanto o ar se tornava denso de desespero. Lucas, agora sem saída, sentiu-se esmagado. O que mais poderia ser revelado? O que você fez, Ana? A incredulidade invadia sua voz. Seu olhar penetrava na alma dela. A conexão que tinham parecia se desintegrar. A percepção do amor se transformando em uma escuridão fria e sem fim. Neste momento, um grito partiu de uma garganta familiar. Era a mãe de Ana sendo arrastada para dentro da cafeteria, lágrimas escorrendo pela face. O mundo de Lucas girou, e ele se preparou para o pior. Mãe! Ana gritou, o desespero a transformando em uma sombra. O homem de terno virou-se para a mãe de Ana, um sorriso cruel se espalhando por seu rosto. Você realmente queria fugir? Veja o que a sua filhinha fez. Agora todas as cartas estão na mesa. Lucas sentiu seu estômago revirar. O que estava acontecendo? E então, tudo mudou ainda mais rapidamente. Uma explosão. A porta da cafeteria foi arrombada com uma força colossal. E um grupo de homens, armados e organizados, adentrou o local como uma tempestade. A sala se encheu de gritos e caos, e Lucas teve um vislumbre de uma tatuagem no braço de um dos novos intrusos, um símbolo que parecia familiar. Ninguém se mexa! Gritaram os novos homens com uma autoridade que ressoava naquelas paredes. O olhar de Lucas se virou para Ana, agora paralisada. Quem são eles? A voz dela foi quase um sussurro, horrorizada ao ver aliados de um mundo que ela não queria mais do que um pesadelo. É a máfia, querida. O homem de terno escuro respondeu com um sorriso arrogante. Eu sempre soube que você não saberia manejar esse jogo. Agora você verá como funciona na prática. Nesse instante, Lucas lembrou-se de uma conversa que teve com seu pai, anos atrás, sobre os perigos do mundo em que viviam. O legado de corrupção que o cercava. E Ana era parte disso. O ar congelou em seus pulmões enquanto a verdade brutal invadia seu raciocínio. Ana, você é uma agente infiltrada? Ele perguntou, a voz quase falhando. Ela estava o olhar quebrado, o rosto marcado pela confusão, e Lucas sentiu a dor dela ecoar dentro dele. Mas foi o que veio a seguir que realmente desmantelou tudo. Você não sabia, Lucas. O homem de terno escuro interveio, o desdém transparecendo. Ela sempre foi uma espiã. O que você tem deve ser o que ela quer. E tudo que você ama vai pagar o preço. Ana olhou para Lucas. A vulnerabilidade em seus olhos misturava-se à raiva e à derrota. Ele sentiu sua vida, seu amor, tudo desmoronar diante de seus olhos. Não, não pode ser verdade, Lucas quase gritou, a desesperança tomando conta. E foi nesse momento, quando a verdade parecia mais pesada do que um fardo impossivelmente grande, que a mãe de Ana, com os olhos arregalados, fez um movimento que alteraria tudo novamente. Eu não podia deixar você saber, Ana, disse ela, desesperada e cheia de horror. Eu sou sua verdadeira mãe, mas não sou quem você pensa. Eu fiz coisas terríveis para nos proteger. Silêncio. A declaração apossou-se do ar e a cafeteria parecia ter parado. E choque era palpável, e o mundo que Lucas conhecia, agora,
Estava em pedaços. O que mais havia escondido? O que você quer dizer? A voz de Ana tremia. A mãe de Ana enfrentou a filha, lágrimas escorrendo. E o tempo parecia desacelerar. Você precisa saber a verdade sobre os Vargas e o que fiz. Não sou a única que tem segredos, e muito menos você. Lucas olhou de uma para outra. A confusão transformando-se no coração da tempestade. Se tudo isso era verdade, tudo tinha mudado. E a linha entre amor e traição se desvanecia, como se nunca tivesse existido. E assim, com o caos fora de controle, a escolha de Lucas parecia mais crítica do que nunca. O que ele faria agora? A tempestade estava apenas começando, e o destino de todos estava em jogo. Lucas sentiu o coração disparar enquanto a revelação da mãe de Ana pairava no ar. As palavras dela eram como um veneno, lentamente envenenando tudo ao seu redor. O choque na expressão de Ana se transformou em desespero. O homem de terno escuro observava tudo com um sorriso sádico, como se aquela cena fosse exatamente o que ele esperava. Mãe! A voz de Ana saiu baixa, cheia de incredulidade. Como você pôde? O homem de terno deu um passo à frente, a intensidade em seu olhar crescendo. Você não entende, garota. A vida da sua mãe e a sua tá ligada a um jogo muito maior. E o que você fez só complicou tudo. Lucas olhou de Ana para a mãe e de volta. Tudo parecia tão confuso. Ele queria saber o que era verdade, o que realmente significava ser parte de uma rede de mentiras. O pânico subiu como uma onda dentro dele. As perguntas sobre quem eram aqueles homens agora se multiplicavam em sua mente. Uma nova voz ecoou do fundo da cafeteria, quebrando momentaneamente o silêncio sufocante. Basta! Era uma mulher de vestido escuro, com um olhar firme e decidido. Era Valentina, a chefe da máfia de Vargas, e a aparição dela fez a sala inteira congelar. Isso é uma bagunça, ela gritou, enquanto os olhos dela percorreram a cena. Precisamos resolver isso agora. Os homens, tanto os mascarados quanto os de terno, recuaram um passo, como se a presença de Valentina criasse uma barreira invisível. Lucas sentiu seus músculos se contraírem. Quem era aquela mulher? O que ela queria? Ana? Eu espero que você esteja pronta para a verdade. Valentina continuou, a voz calma, mas pesadamente carregada de significado. Você não sabe, mas isso tudo é uma armadilha. Uma armadilha para pegar Fortunato. Lucas quase não conseguia acompanhar. O que ela queria dizer com isso? Armadilha? Ele olhou para Ana. O rosto dela estava pálido. A frustração e o medo misturando-se em seus olhos. O que você quer dizer? Ana perguntou, e a urgência na sua voz era palpável. Valentina cruzou os braços, um sorriso confiante no rosto. O que você faz, o que você decidiu, não é apenas por sua família, é por um plano muito maior que envolve muito mais do que vocês imaginam. Antes que alguém pudesse responder, o ambiente foi cortado por um som avassalador, um tiro. O barulho reverberou entre as paredes da cafeteria, e todos se viraram para ver o homem de terno escuro cair no chão. Um buraco negro em seu peito. O caos imediatamente se instalou, gritos e pânico ecoando pela sala. Lucas se jogou sobre Ana, suas mãos a segurando firmemente. O tempo pareceu parar enquanto ele olhava para o homem caído, o medo e a confusão agora misturando-se de maneira explosiva. Olhou em volta. Quem havia atirado? Mas antes que pudesse formular uma ideia, uma nova figura apareceu na porta. Uma silhueta familiar e traiçoeira. Era Fortunato Vargas. Eu não posso deixá-la escapar, Valentina. Ele gritou, a raiva em sua voz explodindo como um vulcão. Não importa o que você ache que está acontecendo. Ana tentou se afastar de Lucas. A necessidade de entender a verdade a puxando para frente. O que mais ela não sabia? O que mais Lucas desconhecia? Você se acha mais poderoso do que realmente é. Valentina respondeu, suas palavras cheias de desprezo. E você não percebe que está cercado? Nesse momento de tensão elétrica, a multidão se dividiu, as portas se abriram e mais homens armados entraram. Era uma verdadeira guerra, e Lucas agora estava bem no meio dela. Sussurros e gritos preenchiam a cafeteria,
e ele sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. As balas cortavam o ar como se fossem flechas de um destino incerto. Valentina e Fortunato colidiram em uma batalha verbal, enquanto Lucas e Ana foram empurrados para trás, cercados. O coração dele estava na garganta, e ele podia sentir a adrenalina fervendo em suas veias. A luta deles não era apenas sobre eles, mas sobre algo muito mais profundo. Tantas verdades e mentiras foram lançadas ao ar. O que Lucas achava que sabia estava se desmantelando a cada disparo. E no meio do caos total, a boca de Ana se virou em um sussurro, como se fosse uma premonição. Lucas, eu tenho algo a te contar. Mas, antes que pudesse continuar, mais um disparo ecoou e a visão dele escureceu momentaneamente, empurrando tudo para o desconhecido. Ele sabia que a tempestade estava apenas começando, mas agora havia um novo nível de medo e incerteza. Havia algo a mais, algo que ele ainda não tinha compreendido. E de repente, ele percebeu que cada passo que tomaram até ali poderia ser uma pista para algo monstruoso. Apenas isso. Um certo misterioso que os aguardava, e a verdade parecia mais distante do que nunca. Lucas sentiu o coração disparar enquanto a revelação da mãe de Ana pairava no ar. As palavras dela eram como um veneno, lentamente envenenando tudo ao seu redor. O choque na expressão de Ana se transformou em desespero. O homem de terno escuro observava tudo com um sorriso sádico, como se aquela cena fosse exatamente o que ele esperava. Mãe? A voz de Ana saiu baixa, cheia de incredulidade. Como você pôde? O homem de terno deu um passo à frente, a intensidade em seu olhar crescendo. Você não entende uma coisa, garota. Tudo isso era uma armadilha. Ana se endireitou, um brilho de determinação iluminando temporariamente seu olhar. O que você quer dizer com isso? Mas antes que pudesse explicar, o homem avançou, a fúria evidente em cada movimento. Você não me escapa! Gritou, a voz cortante como uma lâmina. Ana se virou para Lucas, os olhos cheios de lágrimas. Eu fiz tudo isso por você. Eles estão ameaçando minha família. Você precisa acreditar em mim. Os homens mascarados se aproximaram, cercando-os enquanto o ar se tornava denso de desespero. Lucas, agora sem saída, se sentiu esmagado. O que mais poderia ser revelado? O que você fez, Ana? A incredulidade invadia sua voz. Seu olhar penetrava na alma dela. A conexão que tinham parecia se desintegrar, a percepção do amor se transformando em uma escuridão fria e insuportável. Neste momento, um grito partiu de uma garganta familiar. Era a mãe de Ana sendo empurrada para dentro da cafeteria, lágrimas escorrendo pela face. O mundo de Lucas girou, e ele se preparou para o pior. Mãe, Ana gritou, o desespero a transformando em uma sombra. O homem de terno virou-se para a mãe de Ana, um sorriso cruel se espalhando por seu rosto. Você realmente queria fugir? Veja o que a sua filhinha fez. Agora todas as cartas estão na mesa. Lucas estava prestes a montar um plano de fuga, quando uma explosão estourou. A porta da cafeteria foi arrombada com uma força colossal, e um grupo de homens, armados e organizados, adentrou o local como uma torrente de energia. A sala se encheu de gritos e caos. Lucas percebeu que a situação estava saindo do seu controle. Ninguém se mexa, gritaram os novos homens com uma autoridade que ressoava nas paredes. O olhar de Lucas se virou para Ana, agora paralisada. Quem são eles? A voz dela foi quase um sussurro, horrorizada ao ver aliados de um mundo que ela não queria mais do que um pesadelo. É a máfia, querida. O homem de terno escuro respondeu com um sorriso arrogante. Eu sempre soube que você não saberia manejar esse jogo. Agora você verá como funciona na prática. Nesse instante, o ambiente foi cortado por um som avassalador, um tiro. O barulho reverberou entre as paredes da cafeteria e todos se viraram. O homem de terno escuro cai ao chão, um buraco negro em seu peito. O caos imediatamente se instalou, gritos e pânico ecoando pela sala. Lucas se jogou sobre Ana, suas mãos a segurando firmemente. O tempo parecia parar,
enquanto ele olhava para o homem caído. A raiva e o desespero se misturavam na sala como um furacão. E quando os homens armados se viraram para a nova direção, Lucas viu uma figura familiar na porta. Seu coração congelou. Era Vera, a antiga amiga deles, que supostamente tinha ido embora para o exterior. Mas ali estava ela, com um sorriso misterioso, como se tivesse saído de um filme. Eu disse que voltaria, não disse? Falou ela, a voz inconfundível. O rosto de todos se virou para ela. O desespero de Ana parecia se misturar à confusão e à incredulidade de Lucas. Vera, o que você está fazendo aqui? Lucas perguntou, atordoado. Mas Vera só sorriu de novo, e no calor da confusão revelou um pequeno dispositivo, um controle remoto. Chegou a hora do show. Uma série de explosões ocorreu fora da cafeteria, seguidas de uma fumaça densa que começou a invadir o local. O que estava acontecendo? O que ela estava fazendo? Ana estava aturdida e Lucas cada vez mais perdido entre o que era real e o que não era. Vera, pare! O que você está planejando? Lucas gritou, mas a amiga desapareceu na fumaça. Não havia tempo para pensar. A cafeteria estava em caos. As paredes tremiam e o pânico dominava os rostos. Ele segurou a mão de Ana, determinado a não deixá-la escapar novamente. Mas quando eles estavam prestes a correr, uma explosão final fez o teto desabar e tudo caiu em um silêncio ensurdecedor. No meio dos entulhos, o último fio de esperança desaparecia e a verdade de tudo começou a se desdobrar. A única certeza que Lucas tinha agora, enquanto sua visão se tornava embaçada, era que ele estava preso em um jogo muito maior do que poderia imaginar. E os verdadeiros traidores estavam mais perto do que pensava. O que mais estava em jogo? O que viria a seguir? O pó da explosão começou a assentar, e a cafeteria estava envolta em um caos total. Era um cenário de guerra, pessoas se agarrando ao que podiam, gritos ecoando como ecos de um pesadelo. Lucas olhava para Ana, o rosto dela refletindo a transformação que o mundo havia tomado. A fumaça obscurecia a visão, mas ele sentia seu coração batendo intenso. A necessidade de protegê-la tomando conta de suas ações. Ana, precisamos sair daqui. Ele puxou a mão dela, mas ela hesitou, olhando para a mãe que... Os homens armados se moviam rapidamente, tentando se reagrupar enquanto o homem de terno escuro caía ao chão, uma expressão de surpresa no rosto. Lucas não sabia se deveria sentir alívio ou medo. A presença de Vera, com seu sorriso enigmático, agora parecia ser uma maldição em vez de uma bênção. Ele não entendia por que ela havia feito aquilo. Havia algo mais profundo aqui, algo que ele ainda não havia percebido. A cafeteria era uma explosão de sons, mas a voz de Valentina cortou o tumulto como uma lâmina. Isto não é o que parece, ela gritou, desafiando todos ao seu redor. Lucas se virou para ela, a verdade concentrando-se nas palavras faladas em alta voz. O que você quer dizer? Ele questionou, sentindo a urgência crescer. Uma porta lateral se abriu subitamente, e mais homens apareceram, mascarados e armados, seus rostos ocultados na sombra. O pânico voltou a dominar a sala, mas antes que alguém pudesse reagir, esperem. Este não é o plano. As palavras dela eram um misto de indignação e controle. Ana olhou rapidamente para Lucas, então para sua mãe, uma expressão de dúvida passando por ela. O que você está escondendo, mãe? A voz dela tremia, mas a decisão estava ficando cada vez mais clara. Precisamos de você, Ana. A mãe de Ana soou desesperada, mas a sinceridade em seu olhar parecia genuína. Você é a única que pode resolver isso. Resolver o quê? Lucas disparou. A frustração quase insuportável. Ele queria saber a verdade. Não era apenas sobre Ana e a máfia. Era sobre eles, sobre o amor e a confiança dissolvendo como fumaça entre os dedos. Nessa confusão, a figura de Vera reapareceu, agora com uma arma em mãos. O choque de Lucas foi instantâneo. O mundo ao redor parando por um segundo. Vera, não! Ele gritou, mas já era tarde demais.
Um disparo ecoou pela cafeteria, e a cena se transformou em câmera lenta. Ana gritou, e a mãe dela se virou. Mas Lucas estava paralisado. Foi nesse momento que a realidade se desfez. A bala não acertou nenhum deles. Foi em direção ao homem de terno, que ainda estava no chão. Mas antes que pudesse perceber, um reflexo de luz cruzou a sala, e o homem se levantou com uma agilidade surpreendente, desferindo um golpe, capturando a atenção de todos. Não se esqueçam de quem eu realmente sou, ele gritou, enquanto o resto da cafeteria parecia se dividir em dois mundos diferentes. Lucas sentiu um nó se formar em sua garganta. O que ele sabia estava prestes a desmoronar. O homem de terno revelou uma tatuagem no braço, o mesmo símbolo que Lucas tinha visto no grupo que invadiu a cafeteria. O mesmo símbolo que pertencia à família de Ana. Surpreso, eu sempre estive ao seu lado, Lucas. O homem declarou, e as palavras eram como uma bomba explodindo. O olhar de Ana se distorceu. O que você quer dizer? Ela perguntou. Mas a resposta não fazia sentido. A verdade era muito mais simples e obscura do que todos poderiam imaginar. Lucas olhou ao redor, o mundo girando antes de sua mente. Ele não sabia em quem confiar. O homem dizia ser parte da família, mas o que isso significava? Ele olhou para Ana e o que via não era mais a garota que amava, mas uma série de sombras, de segredos, traumas profundamente enterrados. Você tem que acreditar em mim, Lucas. Ana dava a isso sob desespero, mas enquanto os dados, sim, estavam sendo lançados, começou a questionar tudo o que sabia sobre ela. E no meio desse rebuliço, a conexão entre eles foi quebrada. A cafeteria virou um campo de batalha obscuro, e a certeza de um coração partido começou a delinear o futuro. O que mais estava escondido sob a superfície? O que mais poderia ser revelado? E qual impacto isso teria em suas vidas? A única certeza era que o jogo acabara de começar e as cartas estavam na mesa, esperando para serem jogadas. A pergunta ficou no ar, pesada como um eco. Quem realmente era Ana? E qual era o verdadeiro significado de tudo isso? Lucas encarava o catastrófico cenário ao seu redor. O homem de terno escuro caído, a fumaça que se espalhava e os gritos ecoando pela cafeteria eram uma real. Ele se sentia perdido, um estranho em seu próprio coração. O que realmente estava acontecendo? Mãe! Ana gritou novamente. Mas a mulher estava paralisada, a realidade a atingindo como um golpe de um soco. Lucas sentiu um aperto no peito ao ver o desespero brilhar nos olhos dela. O que nós vamos fazer? Precisamos sair, Lucas respondeu, segurando a mão dela com força. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Vera reapareceu, ainda com sua arma em punho, mas os olhos cheios de algo que parecia dúvida. Não posso continuar assim, ela gritou. Você não entende. Eu tinha que te proteger, mas isso saiu do controle. O chão parecia tremer sob os pés de Lucas, e ele sabia que a verdade tinha que ser revelada. Então, o que você fez, Vera? O que houve com a gente? A frustração transparecia em cada palavra. Era como se um buraco no coração dele tivesse sido escavado mais fundo. O eco do caos aumentou quando Valentina, a chefe da máfia, se aproximou. Este caos só fortalece o que está por vir, ela exclamou. Fortunato sempre soube que Ana era uma peça-chave nesse jogo. Eu não sou uma peça, Valentina, Ana gritou, seus olhos ardendo de indignação. Eu sou mais do que isso. Um silêncio momentâneo tomou conta do ambiente. Lucas tinha a sensação de que tudo estava prestes a mudar. A relação entre eles havia se distorcido tanto que seria impossível voltar ao que eram antes. Ele queria acreditar que aquele amor ainda tinha forças, mas a traição parecia tê-los desgastado. O que mais ela havia escondido? É tudo uma grande armadilha, e não temos como escapar. Gritou o homem de terno escuro que ainda estava vivo, levantando a voz acima do barulho. O olhar dele era quase triunfante. Vocês acham que podem vencer esse jogo?
Vocês mal conseguem entender as regras. Em um segundo, tudo virou um turbilhão. Vazios nos diálogos, ecos de risadas malignas e o farfalhar das armações tornaram o ambiente sufocante. Lucas não conseguia se concentrar. Ele queria proteger Ana, mas a verdade era cada vez mais tangível e dolorosa. "O que mais está escondido aqui?" perguntou ele, tomando coragem. "O que mais temos que saber?" Ana respirou fundo, sua determinação renovada. "Eu sempre estive disposta a defender minha família. Eu só queria que você percebesse, Lucas, que não sou apenas uma garçonete. Sou mais." Seu olhar transmitia a profundidade de suas palavras. Mas antes que pudessem desatar a teia de segredos, as portas se abriram com um estrondo. 2 homens armados entraram, a cena instantaneamente se transformando em uma nova batalha. Lucas sabia que as chances estavam se esvaindo, e um impulso forte o fez lutar por um futuro. Ele puxou Ana para mais perto, e naquele instante, Ana assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. O que ela mais queria era mostrar a ele quem realmente era, sem os pesos de camadas complicadas. E assim eles correram, juntando forças contra a tempestade que se aproximava. Enquanto o caos ao redor se intensificava, o que mais importava era que estavam juntos, determinados a enfrentar qualquer verdade que os aguardava. Foi quando a separação entre eles e os que ameaçavam um ao outro se tornou quase palpável. A adrenalina pulava em suas veias, e o futuro se moldava diante deles. Mas a pergunta ainda pairava no ar. Conseguirão escapar dessa tempestade que se ergueu ao seu redor? E agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem uma